Análise Política, com Orion Teixeira. 10h32, Orion Teixeira com a gente, né? Para quem está na nossa live pelo YouTube, no Band Minas, acompanha o Orion ao vivo e em cores. Orion, muito bom dia para você, meu amigo. Tudo certo? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, Murilo, Luciano e ouvintes, espectadores da Band News. Um prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Sempre nosso. Prazer é todo nosso. Orion, vamos falar então, começar sobre o nosso cenário local. O Zema se movimenta para encerrar a atual gestão e começar o segundo mandato, com nomeações e montagem de equipe, né? Tradicional, claro, nessa fase, principalmente, né, com mudança aí de governo, mas é o mesmo governo, mas mudança, né, de gestão. Mudanças são aguardadas? Vem aí algum tipo de mudança? O que você pode dizer para a gente? Bruno, não está prevista, por exemplo, uma reforma do secretariado, né? Fala-se em poucas mudanças na composição do atual secretariado para o segundo mandato de Zema. A única mudança prevista e já admitida é a nomeação de Marcel Beguine na Secretaria-Geral, no lugar do atual secretário e seu chefe imediato, Matheus Simões, que a partir de janeiro será empossado vice-governador. Outras mudanças acontecerão no comando das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, como favorece os regimentos das corporações. Por outro lado, o atual comando, como você sabe, apoiou manifestações da tropa por recomposição salarial durante o atual mandato. À época se gerou um mal-estar, mas Zema superou, optando por seguir tocar o barco sem colocar gasolina naquela fogueira. Mudanças, então, mais intensas vão acontecer a partir de fevereiro, quando Zema deverá aproveitar deputados aliados que perderam a eleição para compor cargos aí de segundo escalão, até mesmo de primeiro. Entre esses aí, que foram derrotados na eleição e reeleição, estão os deputados do Partido Novo, os federais Tiago Mitrô, Lucas Gonzalez e os deputados estaduais Laura Serrano e Guilherme da Cunha. Ainda no campo aliado de outros partidos, estão sendo sondados nomes como dos deputados José Reis, do Podemos, e João Leite, do PSDB. A montagem do novo governo terá também uma relação direta, apesar das resistências aí do Partido Novo, com a formação da base de sustentação na Assembleia Legislativa. O governo deverá, então, estar mais maduro politicamente, mas precisa perder a postura de dono da verdade, né? O segundo mandato tem tudo para ser melhor do que o primeiro, mas também não está livre de ser até pior. Zema voltou do exterior no final de semana disposto a usar a sua caneta. Nessa semana já nomeou, finalmente, o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PSD, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Agostinho Patrus foi eleito pelos deputados estaduais em outubro deste ano. Agora ele tem até 60 dias para tomar posse. Até lá, Agostinho deverá atuar aí para a sua própria sucessão no comando da Assembleia. Ainda ontem, Zema nomeou mais quatro desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todos eles eleitos pelo 5º Constitucional do Ministério Público e da OAB. São eles Enéas Xavier Gomes, Daniela Villani Rodrigues, Marcelo Milagres e Tiago Pinto. Agora o governador poderá se concentrar, então, nas articulações na Assembleia Legislativa pela aprovação dos projetos de seu interesse, os mais prioritários para o segundo mandato, e a eleição também do futuro presidente da Assembleia. Para isso, espera-se que nos próximos dias Zema retire o pedido de urgência que colocou sobre o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, que há três meses já tem travado aí o Legislativo nas votações do plenário. Orion, o assunto agora é a aprovação, né, da PEC da transição. Luciano, Lula passou, então, no primeiro teste de articulação política aí do futuro governo, ao conseguir a aprovação ontem dessa proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, ainda que com valor menor e com tempo mais curto de vigência. A proposta foi aprovada em nível de comissão pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ampliando o teto dos gastos para a inclusão aí do Bolsa Família pelo prazo de 2 anos e reduzindo o impacto fiscal total para 145 bilhões de reais anuais em 2023 e 2024, 30 bilhões a menos do que o apresentado inicialmente. Essa PEC também prevê mais 23 bilhões para investimentos fora do teto em caso de arrecadação extra de receitas extraordinárias.
Na prática, o gasto extra poderá ser de até 168 bilhões de reais. O texto foi aprovado, então, na CCJ em votação simbólica, sem contagem de votos, e depende agora do aval de 49 dos 81 senadores no plenário em 2 turnos. A sessão está prevista para hoje ainda, em Brasília, em meio a intensas articulações e oposição à obstrução dos aliados de Bolsonaro. A versão final aprovada na comissão representa uma vitória parcial do futuro governo. Líderes do Congresso chegaram a articular uma redução ainda maior do prazo da PEC para apenas 1 ano, em vez de 4 anos, como queria o PT originalmente. O período de 2 anos vai trazer um alívio orçamentário aí na largada, no início da gestão Lula, e dá tempo para se organizar até o fim dessa PEC. Ainda sem base política fiel no Congresso, a estratégia do PT foi buscar o apoio para essa PEC a promessas, sinalizações a partidos que tentam buscar espaço no governo, futuro governo, com ministério, como o PSD, MDB e União Brasil. Aliados de Lula avaliam que vão ter aí de 54 a 55 votos no plenário. São necessários 49. De acordo com o senador mineiro Alexandre Silveira, que é o relator da proposta, já há quase unanimidade entre os senadores de que o prazo de 2 anos seria aí coerente. Depois, o projeto seguirá para outro desafio na aprovação da Câmara dos Deputados. Além da Câmara, o terceiro desafio está no Supremo Tribunal Federal, que hoje começa a analisar as 4 ações que questionam a constitucionalidade das chamadas emendas do relator, do orçamento secreto. Há também o receio entre os petistas de que uma decisão do Supremo contra essas emendas prejudique aí a relação dos aliados do futuro presidente com o presidente atual da Câmara, Arthur Lira. O uso dessas emendas é um instrumento usado como moeda de troca nas negociações políticas entre o governo e o Congresso. Foi questionado ao Supremo por 4 partidos, Cidadania, PSB, PSOL e PV. Em tese, o Supremo só tem mais 3 sessões de julgamento ainda neste ano. Talvez não dê tempo para julgar e não alterar as negociações da aprovação da PEC lá no Congresso, ficando assim para o ano que vem. Mas uma das tendências possíveis é de que o STF entenda que o instrumento é legal, mas imponha limitações, por exemplo, determine que haja mais transparência e menos direcionamento político nesses recursos. Tá certo, Orion. Orion Teixeira fica por aqui, volta na sexta-feira com mais assuntos políticos aqui pra gente. Orion, um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Até sexta. Combinado. Um abraço para você, Bruno, Luciano, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Quem quiser consultar meu blog é o www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Façamos. É isso aí. Valeu. 10h40.